Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos conversar aqui um pouquinho, é um papo aqui de uns 30 minutos, eu acho. Falar um pouco para vocês aqui sobre o estado da arte da ciência de dados espaciais, mas isso estou trazendo material sobre a Carto. A Carto é uma empresa, vou falar aqui para vocês aqui, então é sobre um material, sobre um relatório que eles emitiram agora em 2023, vou mostrar aqui para vocês, ele falando um pouco da ciência de dados espaciais. Quem não me conhece, meu nome é Alexandre Amorim, eu sou especialista em geoprocessamento pela Agência Nacional de Águas desde 2004 e sou professor do programa de pós-graduação do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília desde 2015, onde eu dou aula de sistema de banco de dados espaciais desde 2015, ininterruptamente. Já são 15 turmas que eu estou dando aula desde 2015. E eu sou mentor do curso de Gestão da Informação Geoespacial que está disponível lá no Hotmart. Então, o trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é esse, é o relatório da Carto, tá? Sobre o estado da arte aí da ciência de dados 2023. E quem é a Carto? Antes de falar quem é a Carto, vou dar um disclaimer gigantesco aqui para vocês. Eu não estou recebendo nada pela Carto. Deveria receber, né? Que eu estou fazendo, na realidade, estou fazendo propaganda para eles aqui, mas eu não estou recebendo nada, não tenho vínculo absolutamente nenhum com eles. Eu sou um fã, tá? Eu sou um fã da Carto. A Carto é uma plataforma de computação em nuvem de software como serviço que fornece ferramentas de geoprocessamento, mapeamento da web e ciência de dados espaciais. Tá? A empresa se posiciona como uma plataforma de location intelligence devido a ferramentas como aptidão para análise e visualização de dados que não requerem experiência prévia em sistema de informação geográfica ou na área de desenvolvimento. Então, de novo, eu não tenho nada a ver com eles. Eu simplesmente sou um fã deles, porque o trabalho deles é muito legal, muito interessante, e eles têm uns insights que realmente bate muito com o que eu penso sobre essa parte de geoprocessamento e a junção que você tem dele com a parte de ciência de dados espaciais. Então, dentro desse relatório, né, que ele mostra lá, ele fala assim, o que é a ciência de dados espaciais para eles, né? A ciência de dados espaciais é uma especialização da ciência de dados tradicional, só que focada em dados geoespaciais, ou dados geográficos, né? Você escolhe o nome que você quer colocar para aquele dado georreferenciado. Ela explora onde e por que eventos ocorrem em determinados lugares, utilizando métodos especializados e software avançado para análise e visualização. Os cientistas de dados espaciais integram diversas fontes de dados, incluindo dados internos, fontes públicas como modelos espaciais sofisticados, para insights valiosos. Isso é o que ele fala, né? E o que é para ele a ciência de dados espaciais e geoprocessamento? Como que trabalha nessas duas áreas? Sistema de informação geográfica permite acesso, manipulação de dados espaciais por meio de sistema como desktop software, por exemplo, um QGIS da vida, um ArcGIS, por meio de sites, né, webmapas, ou né, um portal né, de geoprocessamento, ou bancos de dados espaciais. Então, essa é a definição que ele coloca para o sistema de informação geográfica. E a ciência de dados espaciais? Ela utiliza tecnologias de código aberto e nuvem, onde são realizadas análises estatísticas e modelagens avançadas de dados espaciais por meio de inteligência artificial ou aprendizado de máquina, conhecido também como machine learning. Tá? Então, ele diferencia muito bem o que é sistema de informação geográfica, que é onde que entra o sistema, a ciência de dados espaciais. Se a gente for olhar, tem essa referência aí embaixo, depois a recomendo fortemente que vocês deem uma olhada lá no site da Carto, que vocês vão ver esse trabalho aí, que ele fala o que é a ciência de dados espaciais. Então é isso que nós temos geoprocessamento, nós temos a ciência de dados, e a intersecção entre os dois é a ciência de dados espaciais. Eu recomendo também esse outro vídeo, tá, que é deles também, falando sobre faixa preta em Analytics, né, Spatial Analytics, né, que foi um trabalho, olha que é um trabalho de 2018, que isso foi apresentado em 2018, mas é muito interessante. Ele coloca justamente o geoprocessamento tradicional aqui na parte de análise, estamos falando de análise, né? Tem aqui o valor, a dificuldade. Então, está botando aqui o geoprocessamento aqui com a parte descritiva, tipo, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Um pouquinho da parte de diagnóstico, tá vendo? Aqui não está à toa, né? Não está aqui à toa. Tipo, o que causou, né? Qual foi a causa da situação, né? Então, a parte de diagnóstico, predição e prescrição, isso daí ele já fala que está relacionado com a parte de análise espacial, e isso não é feito pela parte do geoprocessamento tradicional. Então, você tem algumas ferramentas de ciência de dados espaciais, ou a parte de ciência de dados, aonde você começa a trabalhar com regressão logística, com regressão linear, né? Você começa a trabalhar com machine learning, você começa a trabalhar com deep learning, com outras ferramentas que vai te ajudar a fazer essa previsão, vamos dizer assim, tá?
Então fica mais ou menos dessa maneira que eles separam aí o geoprocessamento tradicional da parte de análise espacial. E traz uma informação também muito interessante, né? Olha só, de acordo com eles, do universo que tem dos profissionais que trabalham com geoprocessamento, com análise de dados, nós temos 200 mil profissionais de geoprocessamento, 1 milhão de cientistas de dados, 20 milhões de desenvolvedores e, olha aqui, 40 milhões de analistas de dados, né? Então é coisa pra caramba, né? Se você for ver aqui, é quase 80 vezes o número de profissionais que trabalham com geoprocessamento, está nessa parte de análise de dados, né? E uma coisa que ele fala lá, que é muito interessante também, é que mais fontes de dados espaciais cria uma necessidade de maior especialização, que é o que a gente está vivendo agora, né? A gente está numa era do Big Data, está aparecendo um monte de fonte, e olha só você, esses dados, esse grande volume de dados que estão vindo aí, são dados espaciais. E aí, os analistas de dados, será que eles estavam preparados, né, para trabalhar com a informação espacializada? Porque, opa, é mais uma informação, é mais um dado, é mais uma coisa para ser analisada, e a coisa, né, o jogo muda um pouquinho, né? Então, o uso de dados tornou-se crucial para organizações entenderem o mundo ao seu redor e encontrar soluções eficazes. Destaca-se o aumento significativo do uso de fontes de dados geoespaciais. Contudo, é essencial que cientistas de dados tenham expertise para analisar esses dados. A integração dos dados geoespaciais antes, que era limitada a profissionais de geoprocessamento, agora é facilitada pela tecnologia em nuvem. E, apesar disso, ter mais dados não garante insights úteis, especialmente na ciência de dados espaciais, onde especialistas são essenciais. Há uma grande oportunidade para profissionais qualificados nesse campo, né? Mas o que é que ele fala? Ele fala que a ciência de dados espaciais não deve ser vista como um complemento, algo interessante se ter. Não é um mapinha, não é mais uma figurinha, né? O que é a ciência de dados, né? Então, muitas organizações praticam ciência de dados espaciais sem a ajuda de profissionais de geoprocessamento treinados. Apesar disso, cientistas de dados tradicionais podem aprender a trabalhar com dados geoespaciais. A pesquisa mostra que a ciência de dados espaciais ainda é, em grande parte, uma prática autodidata em várias organizações. Então, aqui é só um resuminho do que vai vir para frente, aqui que eu vou mostrar para você como que foi feita essa pesquisa, os resultados dessa pesquisa, que é esse relatório, né? O relatório explora as habilidades essenciais necessárias para os cientistas de dados espaciais, ferramentas, linguagens de programação, insights do setor, oferecendo uma visão clara da evolução dessa área desde 2020. Por que 2020? Porque eles lançaram um relatório em 2020, né, sobre o estado da arte da ciência de dados 2020, e agora eles estão voltando com estão revisitando esse mesmo relatório, essa mesma pesquisa que eles falaram, só que para 2020, né? Incluindo a comparação entre equipes de processamento de ciência de dados, investimentos futuros, tecnologias mais usadas e as perspectivas para o setor em 2023 e além. Então tá aqui, é esse. Recomendo fortemente que vocês entrem lá no site da CARP para baixar esse documento do Estado da Arte 2023 da Ciência de Dados Espaciais, tá? E agora vamos os resultados dessa pesquisa. Quem foram os entrevistados? Então, você pode ver aqui, você tem o pessoal da parte de software e tecnologia, a parte de consultores, a parte de governos e cidades, então grande parte dessa galera está aqui, o real estate, que é a parte imobiliária, né, vamos dizer assim, tá? Mas você tem as outras áreas também que foram interessantes também, de quem foram os entrevistados. E aí vem a análise minha, né? Para você comparar, né? Para você comparar o que você tinha antes no relatório de 2020, agora com o relatório de 2023, seria interessante que o público fosse muito parecido. E não é exatamente isso que acontece, tá? Você vai ver o público da 2020, ele é um pouco diferente do que você tem em 2023. Então, tem algumas conclusões ali que, enfim, eu vou deixar para vocês lerem o relatório e tirarem as suas próprias conclusões. Primeira pergunta, você tem equipes de data science ou geoprocessamento em sua organização, né? O que nos importa aqui é o seguinte, que 65% hoje, dentro da organização, você tem ambos, tá? Você tem pessoas da área de geoprocessamento e da área de ciência de dados, tá? 65%, né? Aí, por isso que eu estou falando a comparação aqui, 59,9%, tá? Eu vou ficar focando aqui, que é mais interessante, no que ele está trazendo aqui para a gente. Então, isso daqui mudou, né? 15% é só de geoprocessamento, então também, né? Enfim, cada área, né? E você tem 20,4% que é só para parte de ciência de dados. Mas 65% você tem ambos, né? Então, vou lá. Com que frequência suas equipes de data science e geoprocessamento colaboram? 64% da organização, né? Eles colaboram pelo menos semanalmente, que a gente pode ver aqui, né?
Eu não sei se tem uma treta entre o pessoal de geoprocessamento, o pessoal de ciência de dados, eu não sei, isso eu não sei, né? Você aí que é cientista de dados, depois você pode até falar aqui como que acontece isso, eu não vejo isso não, porque é onde eu trabalho com o pessoal dos cientistas de dados lá, né? E a gente, na realidade, pelo contrário, a gente se dá muito bem, fornece todas as informações, os insumos, o data enrichment que precisa, né? A gente dá todo o apoio para eles, a gente trabalha bastante até, né? Mas, né? É interessante a gente ver que 65%, pelo menos 65%, né? Das organizações, elas trabalham pelo menos no mínimo daquele encontro semanalmente, né? Aquele encontro, né? Aqueles barrão, né? Que você encontra lá no corredor. Você está lá no corredor, esbarra lá, você troca uma ideia, toma um cafezinho, quando vê, você resolveu o problema do mês inteiro, né? Isso é muito importante. Infelizmente, com a pandemia, a gente acaba perdendo um pouco desses esbarrões. Quantos membros da sua equipe de ciência de dados têm experiência significativa em análise espacial? 30%. Da ciência de dados, né? Você tem aí na parte de ciência. Então, quantos membros da sua equipe de ciência de dados têm experiência significativa em análise espacial? Todos eles, 15%, um pouquinho, 15%, não, um número limitado, 49,1%. Então, você vê que tem um mercado aí, ó, tem um espaço muito grande aí ainda para você, né, do pessoal da parte de ciência de dados, para ter uma experiência significativa em análise espacial. Aí minha pergunta interessante, onde você aprendeu ciência de dados espaciais? No trabalho, 50% aí do pessoal trabalhou, né? Aprendendo no trabalho, na escola 25%, em guias online 16% e em cursos 7%, né? Ou seja, o pessoal tá aprendendo ali na prática mesmo. Se você está aprendendo sozinho na prática, junto com o pessoal da equipe de geoprocessamento, vai saber, né? Mas grande parte dessa experiência é obtida em situ, lá no trabalho mesmo, onde ele executa. Qual conteúdo você prefere usar para aprender sobre ciência de dados espaciais? Disparado, né? Por meio de vídeos, né? Blogs ou e-books e reports. Outro dia eu estava vendo, conversando com os estagiários, né? Ah, você tem aí um manual, né? Você tem um manual aí de como é que faz para utilizar, assim, que manual? Ninguém, né? Como assim? PDF? Não, isso não existe não. Por quê? Porque é basicamente todas as informações que você precisa para você se capacitar tecnicamente, vamos dizer assim, para resolver um problema, você tem isso daí online, você tem isso daí no YouTube. Então, o pessoal vai até direto, não vai nem no Google, vai direto lá no Google e vai achar. Mas é claro que também o blog também é outra ferramenta que é interessante, que você também tem muito material sobre isso também. Quão difícil é encontrar e contratar cientistas de dados com experiência em análise de dados espaciais? Então, quão difícil é encontrar ou contratar cientistas de dados com experiência em análise de dados espaciais? O que essas empresas responderam? Não é muito difícil, 1%, mas muito difícil, um pouco mais que difícil, e difícil, olha aqui, quanto? 92% fala que é difícil. Ou seja, tem um mercado aí para você encontrar um cientista de dados que você tem experiência na parte de análise de dados. E quão difícil é encontrar o software e os dados certos para apoiar projetos de ciência de dados. Daqui para cá, né? 34, 21, né? 13 aqui, dá 30, 55, 58, 60, aí, quase 70% é, no mínimo, difícil para você encontrar os dados certos para apoiar o projeto, né? A parte de ciência de dados espaciais. Encontrar o software também, né? Tá falando aqui, mas aí, software, dados, o que é mais difícil você achar o software, o dado certo? Porque às vezes você vai trabalhar com software, o software dá problema, você tem que recorrer a outro. Por isso que é bom você ter a diversidade de software, né? E o tipo de dado também que você está trabalhando. Porque às vezes você está trabalhando com dado no GeoPackage da vida, começa a dar pau, eu sou muito fã do GeoPackage. Aí você, cara, que é agora? É Shapefile, dá conta? Ele não é tão grande? Tá, vamos tentar com o Shapefile. E às vezes dá certo. Então é bom ter essa diversidade, né? Qual é a probabilidade de você aumentar seu investimento em ciência de dados espaciais nos próximos 2 anos? 4 com 6, 10. 90% eles acham que é bem provável que a gente vai aumentar o investimento em ciência de dados espaciais nos próximos 2 anos. Isso foi o que as empresas responderam. Qual é a sua principal linguagem de programação para a ciência de dados espaciais? 86% Python e SQL. E a gente vai conversar daqui a pouco, vou mostrar algumas outras coisas ali, e vamos conversar exatamente sobre o Python e a SQL, o que está acontecendo, né, com os insights bem interessantes. Olha o R aqui, 12%. Vamos falar aqui também, nesse relatório ele fala,
que o R está focado mais para pessoas, mais para academia, né? Você tem muitas pessoas da academia utilizando as bibliotecas para ciência de dados espaciais. E basicamente para Python, porque o mercado de trabalho mesmo, no mercado, na indústria, vamos dizer assim, maciçamente você tem o pessoal em Python trabalhando com a parte de ciência de dados espaciais. Qual é a sua principal linguagem de programação para ciência de dados espaciais? É observada uma grande mudança em direção a SQL nos últimos 2 anos. É observado uma grande mudança em direção a SQL. SQL nos últimos 2 anos. Python caiu de 74% em 2020 para 61% em 2022. De novo, eu acho que isso daqui não dá para comparar nessas duas pesquisas, tá? Que foram feitas, porque o público que foi feita essa pesquisa tinha que ser exatamente o mesmo para você saber que ia acontecer isso daí. Porque se você começa a fazer a pesquisa com umas empresas que é mais de tecnologia, que por acaso elas utilizam mais Python ou não, então você observa isso daí. Então, isso não é conclusivo. Mas que está acontecendo, sim, uma grande mudança de direção SQL, isso está acontecendo, mas não necessariamente por causa dessas informações. Entre as muitas razões pelas quais cientistas de dados espaciais estão dando esse salto, inclui colaboração mais fácil entre equipes de alta e baixa tecnologia, conhecida como interoperabilidade. Capacidade de operar em um ambiente cloud first sem servidor. Sei. Escalabilidade aprimorada para dados de nível empresarial, também conhecido como Big Data. E recursos superiores de aprendizado de máquina em maior velocidade, flexibilidade, eficiência e conveniência. Né? Porque o Python teve uma explosão gigantesca, o SQL por alguns outros motivos também, né? Mas é isso que ele fala, por que né? Por que dessa caída, né? Vamos dizer assim, né? Do Python em direção ao SQL, mas enfim, pode ser isso e pode não ser também. Mas o que está acontecendo? Tá? Quais ferramentas de biblioteca sua equipe usa para construir os modelos espaciais? Nesse caso, o modelo espacial, que eu estou entendendo que vai fazer a modelagem, ele já vai estar lá na última etapa lá da pipeline de dados, tá? Ele vai estar já fazendo já predição, previsão, ele já está lá, já está naquela análise mais barra pesada, tá? Ele está fazendo um modelo mesmo, ok? Aí, para análise de dados, vamos lá. Você tem o SQL, você tem o R, Python e as outras plataformas. O R está limitado à parte acadêmica, então você tem os seus 1 bilhão de bibliotecas para você conseguir ler seus dados espaciais e fazer as suas análises. Você tem aqui o Python com GeoPandas e todas aquelas outras bilhões de bibliotecas que existem do Python, que não existe só uma biblioteca para você trabalhar com a parte de machine learning. Na parte de análise estatística, na realidade você tem as 3, 4, 5, 6 bibliotecas ao mesmo tempo, parece uma corrida maluca de todo mundo, quem é que consegue desenvolver as bibliotecas mais fodásticas, né, na parte de modelagem espacial, vamos dizer assim, de machine learning e tudo, né? Eu acho isso meio sem sentido. E você tem a parte de SQL, que está aqui pequenininho, que está crescendo, que é o PostgRI com PostGIS, e os Data Warehouse. Ó, SQL, Data Warehouse, ó, BigQuery, Snowflakes, Redshift, Databricks, ok? Então é database na nuvem, escalabilidade, tá lá, todo mundo. E aqui, nosso velho PostgRI, né? E o PostGIS. Eu não sei por que não colocou aqui o Oracle, não colocou o SQL Server, eu não sei, vai ver porque o número de usuários também pode ser muito significante em relação ao número de usuários de PostgRI e de PostGIS, tá? E as outras plataformas aqui que a gente pode ver são outras plataformas, inclusive a plataforma da Carto, que está aqui. Eu botei o QGIS aqui, não sei por quê, ou não sei se essas plataformas é outras coisas, que não Python, não R, não SQL, né? Mas você tem outras plataformas aqui que você pode também fazer a sua análise espacial. Qual tipo de dado geoespacial você utiliza, né? A parte de geographies aqui 74%, de demographies 67%, pontos de interesse, a parte ambiental, parte ambiental, 53%. Depois, o trânsito, 43% e por aí vai. Para quais casos de uso a empresa usa ciências de dados espaciais, segundo essas empresas, né? A parte de análise ambiental, aí você volta aqui, peraí, mas qual o tipo de dado que você utiliza? Essa parte, né, você usa muito dado ambiental, mas por que para quais casos de uso a empresa usa ciência de dados espaciais e aqui está lá em cima? Mas enfim, está aqui em cima, Environment Analysis, né? Pode estar muito relacionado com a parte de mudança climática no singular, né? Essa é a dica que eu te dou, não é mudanças climáticas, né? É mudança climática, é uma só, é aquela que está acontecendo, se você acredita ou não. Eu acredito, eu sou beleza. Então, você tem aqui a parte de análise ambiental, que está acontecendo isso o tempo todo, principalmente para quê? Porque na parte de análise ambiental está muito relacionado
com essa parte mais top, mais de alto nível, né, da parte de ciência de dados espacial para fazer previsão, predição, por exemplo. Tá? A ciência de dados espaciais é um componente central do seu trabalho de ciência de dados? Sim e não. Sim, né? É engraçado que, segundo ele, né, o relatório falou que todas as empresas que eles consultaram, eles trabalham com dado, né? Com dado espacial, né? É um componente de dado espacial, mas mesmo assim, 27% falaram que não. Vai entender. Qual você acha que é o aspecto mais desafiador de trabalhar e modelar dados geoespaciais? É muito interessante e todo mundo já sabe que todo mundo gasta 80% do tempo organizando, fazendo ingestão dos seus dados, processando os dados, organizando, né? Fazendo aquele famoso depara, entendendo o dado, correndo atrás da fonte, aonde que está esse dado, qual que é o melhor dado que você vai usar, aonde que está a descrição do dado, e por aí vai. Então, isso todo mundo já sabe, que a gente passa 80% do tempo fazendo isso, depois, no finalzinho, no apagar das luzes, a gente gasta aí 20% fazendo análise dos dados, tá? Não necessariamente isso reflete aqui, mas o que a gente está vendo aqui é o seguinte: qual você acha que é o aspecto mais desafiador de trabalhar em modelar dados geoespaciais? Se você está perguntando e você fala que é a parte de análise, né, então quer dizer que 20%, né, não é problema de achar o dado certo, de fazer a avaliação, de fazer a transformação. Isso daqui ele já passou. Então ele está numa outra fase, está na fase de fazer a análise dos dados. Já está lá já analisando, lá no topo, né, da análise que ele está fazendo. Mas olha aqui, o que está acontecendo? Aí se a gente for ter uma outra leitura, 80% do pessoal, e isso está acontecendo no mercado. O mercado está confuso. Depois eu vou falar sobre isso. O mercado está pedindo, quero contratar a parte de data science, data science, data science. Aí você entra lá no LinkedIn, tem um monte de proposta lá para data science, mas na hora que você for ver a descrição daquele trabalho, não é data science. É, mas não é. Na realidade, um engenheiro de dados, por exemplo, ou um administrador de dados, já resolveria o problema daquele trabalho que tem. Porque é modinha? Data Science é modinha? Pode ser, né? Tá mal entendido? Pode ser também, né? Ou não. Né? Mas o que acontece é o seguinte, é que você tem aí um mercado gigantesco, aí com 80% do pessoal, aí dessas empresas que foram consultadas, elas têm muito trabalho, né? É desafiador trabalhar e modelar esses dados geoespaciais. Você está usando aprendizado de máquina para modelar dados geoespaciais? Sim e não. Sim, né? Quase metade aí está usando, e qual é a outra metade? Não. Deveria estar todo mundo usando? Sim, né? Você está usando a ferramenta para te trazer o máximo de resultado possível, né? Analisando seus dados, então você tem que estar trabalhando com machine learning para isso, né? Você está realizando engenharia de recurso ou feature engineer com dados geoespaciais? Feature engineer, vamos lá. Feature engineer, o que é isso? É o processo de criação de novos recursos ou transformação de recursos existentes para melhorar o desempenho de um modelo de aprendizado de máquina. Envolve selecionar informações relevantes, dados brutos, e transformá-los em um formato que possa ser facilmente compreendido por um modelo. Data enrichment. Ou seja, envolve aqui tanto você organizar seus dados, você pegar o seu dado do jeito que tem que fazer, você fazer a consistência dos seus dados, entender se um dado, né, se um outlier é um outlier mesmo ou é um erro na hora da inserção do dado, e principalmente o data enrichment, que é primordial, que é o quê? Que é você pegar o seu dado espacial, seu dado, e extrair essas informações espaciais que você vai utilizar no seu modelo. Porque não é só você chegar a pegar o dado lá, inserir o dado aqui dentro, tá tudo pronto aqui, vou botar no meu modelo, vai rodar e vai dar tudo certo. Não é por aí não, né? Não é por aí porque você pode simplesmente chegar, você vai usar as ferramentas que você tem lá de análise espacial para você puxar mais informação, né, para você extrair informação que pode ser significante para você colocar lá dentro do teu modelo. Isso se chama enriquecimento de dados espaciais. Mas enfim, está perguntando aqui, você está realizando engenharia de recursos, né, com dados geoespaciais? Sim e não. Deveria. Então, deveria ser 100%, né, porque você deveria fazer, mas olha aí, né? E será que esse pessoal que está falando que sim, será que ele sabe o que é isso? Ele sabe o que é feature engineer? Ele sabe o que é modelar esse dado? Não sei. Quanto do seu trabalho está relacionado à engenharia de dados geoespaciais? Né? Quanto do seu trabalho está relacionado à engenharia de dados espaciais? Um pouquinho, 39%, menos que um pouquinho, 38%, muito, 13% e nada, 8%. Né? Você vê que tem muita... Então, no final das contas, você está fazendo coisa pra caramba, para engenharia de dados. Né? Engenharia de dados é isso que eu estou te falando. Você pegar dado, você vai ingerir o dado, você vai trabalhar o dado, vai fazer a consistência do dado, você vai botar ele para funcionar lá direitinho. Né? Então, é isso que eu estou falando.
pessoal, estamos falando de ciência de dados espaciais, mas essa parte de engenharia de dados envolve uma coisa gigantesca para você fazer, né? A sua organização possui uma estratégia de engenharia de dados geoespaciais? Sim e não. Não, 73%. Ou seja, cara, se isso daqui é de verdade mesmo, se você não tem uma estratégia de engenharia de dados espaciais, o que é engenharia de dados espaciais? Você pegar seu dado, inserir seu dado, fazer a consciência do seu dado, botar sentido nele, fazer o data management, enfim. A primeira coisa que você tem que fazer, né? Porque o pessoal fica imaginando, vou fazer ciência de dados espaciais aqui, ou ciência de dados aqui, vai cair do céu o dado perfeito. Não é por aí, não, né? Então, a sua organização possui uma estratégia de engenharia de dados espaciais? Não. 73%. E depois bate de novo com aquilo que eu falei, que quando o pessoal está procurando lá o cientista de dados, ele está procurando, na realidade, o engenheiro de dados, né? Porque só de arranjar esse engenheiro de dados já vai resolver muito problema dele. Você usa um Data Warehouse, Data Lake ou Lake House para dados espaciais? Sim e não. E quem respondeu sim, 34% usando a AWS da Amazon, Google Cloud 27%, outro 20%, Databricks, solução da Microsoft, quase 10%, e Snowflake, 7,7%. E as conclusões dele, que ele colocou? A ciência de dados espaciais está finalmente se tornando popular? Apesar de ser uma área de nicho, a ciência de dados espaciais está rapidamente se tornando uma área prioritária para as equipes de ciência de dados. Mas vocês já viram aqui que está longe disso daqui de ser commodity, né? Vamos dizer assim, né? De não ser nicho. A pesquisa revela que, embora ainda seja uma prática de nicho, há uma crescente demanda por habilidades em ciência de dados espaciais. No entanto, a falta de experiência e dificuldades em recrutar talentos e encontrar software adequado representam desafios. Ainda assim, mais de 90% dos entrevistados planejam aumentar os investimentos nessa área nos próximos 2 anos, indicando seu potencial promissor para as organizações. Mas ainda há muito trabalho a ser feito em todo o setor. Em relação à tecnologia, historicamente o R foi o padrão preferido para os profissionais de ciência de dados espaciais, mas com o tempo provou ser inflexível em uma indústria que avança rapidamente em direção à análise espacial nativa na nuvem. Então, o R, como eu falei antes, o R está muito relacionado com o pessoal da academia, tá? Já trabalha muito com R também, com Python. Tem milhares de bibliotecas específicas para fazer a modelagem, fazer uma coisa específica do trabalho, na parte ambiental, o que quer que seja, né? Mas, aparentemente, ele está muito restrito à academia, muito por esses motivos, porque é inflexível, e uma indústria que avança rapidamente em direção à análise espacial nativa na nuvem. Então, o problema é na nuvem. Se o R rodar na nuvem, é outra história, né? Ele está falando aqui, mas... Como resultado, novas tecnologias e linguagens de programação, como Python e SQL, surgiram para tornar a análise espacial mais fácil e rápida do que nunca. E os resultados de pesquisa provam que o Python é o rei, com a SQL ganhando muito impulso. Ambos são o futuro das ciências de dados espaciais e onde devemos concentrar todos os nossos esforços. Python, SQL. Em relação aos dados, não é nenhuma surpresa que a questão do acesso a dados geoespaciais limpos e completos, ou seja, né, já foi consistente, né, está consistido o seu dado, continua a ser um grande problema para o mundo das ciências de dados espaciais hoje. Isso foi ainda reiterado nos resultados da pesquisa, quando cerca de metade dos entrevistados disseram que ainda dedicam uma quantidade surpreendente grande de tempo à engenharia de dados geoespaciais antes de poderem extrair qualquer valor real e significativo dos próprios dados. Uma coisa que é interessante é que ele está falando aqui de tecnologia, está falando de dado, mas você que trabalha numa instituição, com várias outras instituições vinculadas a você, né? A gente está falando de dado e tudo, mas cadê os padrões? Então, você começa a fazer engenharia de dados estabelecendo um padrão de que aquele seu dado tem que ter o nome da tabela específica e você tem que ter aqueles atributos, aqueles tipos de dados. Não é só tecnologia, não é só o dado em si, não. Está muito relacionado à parte de padronização. Né? Engraçado que aqui ele nem levantou isso daí, mas no serviço público, né, que você tem que interagir com várias instituições que estão relacionadas ao seu negócio, né? Quando você estabelece um padrão para você organizar esses dados, às vezes, né, às vezes não, também, mas é muito importante essa padronização do que em si a tecnologia ou ao dado, né? Então, padronização é muito importante. Né? E salva a vida salva, pelo menos, a vida não sei, mas salva muito tempo, né? Isso sinaliza uma enorme oportunidade para a indústria estabelecer um padrão mais elevado de qualidade de dados geoespaciais, permitindo que as equipes de ciência de dados gastem menos tempo processando e limpando os dados e mais tempo analisando e criando visuais impactantes. Bem-vindo à vida de todo mundo.
que gasta 80% a 90% do tempo fazendo essa consistência, organizando esses dados, e depois vai correndo desesperado, que é o filé mignon, né? Quando você chega no filé mignon de você analisar seus dados, né? Trazer as coisas, mas aí você tem que fazer correndo desesperado, porque não consegue. Porque você gasta muito tempo fazendo esse tipo de coisa. Em relação à democratização, embora o interesse e a necessidade de ciência de dados espaciais continue a crescer em um ritmo rápido, a disponibilidade de cientistas de dados qualificados para satisfazer essa necessidade ainda não é suficiente. É por isso que em 2015 eu criei o curso de Sistema de Banco de Dados Espaciais lá na pós-graduação do Instituto de Geociências da UNB, justamente por causa disso, porque a gente precisava de contratar pessoas na área de banco de dados e tudo, e não tem. Então, é aquela pequena contribuição, pelo menos a minha parte eu vou fazer, porque é difícil, a gente não acha, né? A gente vai procurar um profissional no mercado que é administrador de dados para banco de dados, você não acha, né? Conversa aí com o pessoal que é da área de TI. Outro dia eu estava conversando com os amigos da gente, e o pessoal procurou e demorou, o pessoal falou, ó, a gente demorou 3 meses para conseguir achar alguém. Então, por quê? Não sei o que está acontecendo. O pessoal está querendo já chegar já Sabe que a pessoa quer sentar quer sentar logo na janela para analisar logo o dado, né? Quer sentar logo na janela. Quando você tem um trabalho gigantesco ainda para você fazer essa consistência dos seus dados, as coisas que você tem que fazer. Eu não sei se é porque data science virou modinha, né? Existiu sempre, mas agora com volume de dados gigante, você agora tem que processar, sei lá, não sei. A ciência de dados espaciais é frequentemente vista como um conjunto de habilidades difíceis, e é difícil mesmo, de aprender. É árido mesmo, mesmo. Por quê? Porque você vai entrar lá na parte lá de análise estatística, nessas partes mais barra pesada de ciência de dados, de predição, de machine learning. É complicado porque não é 0 1, não é mesmo, né? Você vai pegar as análises que você vai fazer, a metodologia que você vai trabalhar com análise de dado. Você tem 1 bilhão, né? Não é só rodar o modelo, ficou pronto e acabou. Não. Você tem 1 milhão de parâmetros para serem analisados para saber se aquele seu dado é consistente, se ele é estatisticamente significante ou não. Simplesmente você está misturando as coisas e não tem nada a ver. E é difícil. É porque é árido. Você vai correr atrás aí para você ver de material. Mesmo você correndo atrás e ver o material na parte estatística, na parte de análise mesmo, você vai. É difícil. Você vai pegar o blog, não, vou achar aqui, vou dar uma gulgada aqui, vou achar aqui um blog e vai resolver minha vida. Não vai. Não vai. Você vai conseguir aprender a regressão logística, regressão simples, são coisas simples, né? Assim, né? Mas sim, você vai correr atrás, é difícil, não é fácil, né? É... Mas é árido mesmo. A situação é essa mesmo, não tem jeito. Exigindo conhecimentos especializados em estatística, programação de computadores, aí tem isso, tem a parte estatística, tem a parte de programação, e você já quer morrer, né? Aí a parte de geoprocessamento e geografia, né? Às vezes até o X, não sei o que é o X, e design gráfico também. Então, a parte de geoprocessamento e geografia. Então, junta aí a parte de SIG, a parte de estatística, programação de computadores, é isso aí, é o mundo da ciência de dados espaciais. Mas tem como evitar a fadiga. Tem algumas coisas que você pode fazer que você pode evitar a fadiga e ter acesso a isso de uma forma mais fácil. E o futuro da ciência de dados espaciais, que ele está falando está na nuvem, óbvio. A Carto é uma empresa que está vendendo as coisas na nuvem, é óbvio que ela vai falar que o futuro da ciência de dados espaciais está na nuvem, mas está mesmo, tá? Aproveitar todo o potencial da ciência de dados espaciais requer explorar uma infraestrutura flexível, porém poderosa, que possa processar grandes quantidades de dados e transformar essas informações em insights significativos e acionáveis. É na nuvem? Por quê? Porque ela é escalável, você pode botar as coisas para processar naquelas farms, né, que eles falam, aquelas fazendas de computadores, né? Mas é caro, é caro, mas é possível você utilizar isso daí para processar e as coisas estão caminhando mesmo para ir por aí. Infelizmente, os sistemas legado de geoprocessamento e análise espacial do passado simplesmente não funcionam mais. Então ele está falando, não sou o que estou falando, tá? Não vem brigar comigo não, né? Ou seja, você vai trabalhar lá com o seu sistema de informação geográfica, fazer análise espacial, né? Mas é aquilo que eu falei, fica lá aquela parte lá de descrição dos seus dados, né? Tipo assim, você vai ver uma coisa mais barra pesada, o seu sistema de informação geográfica lá, o seu desktop vai penar para processar e pode ser que ele processe ou não. E eu estou falando aqui de grande volume de dados, porque vai espanar mesmo, vai botar um grande volume de dados lá para processar, vai espanar. Cada vez mais está acontecendo. Big Data. Daqui a pouco, Big Data já não é mais Big Data, não é mais Big, né? É só data. E não tem jeito. Você tem que
às vezes vai ter que partir para uma solução na nuvem mesmo, porque não dá conta, não dá. Né? Dá conta com o quê? Você tem lá o sistema de informação geográfica. Eita, não deu conta. Isso aconteceu comigo, né? Em 2006. Aí, o que vão fazer? Ah, tem esse tal de sistema de banco de dados espacial. Opa, vamos para o sistema de banco de dados espacial. Eita, ele está dando conta. Então, por quê? Porque é uma arquitetura que é feita para trabalhar com grande volume de dados e tudo. Aí tá lá, né? Quebrando a cabeça e vem mais dados, aí vem mais dados. Eita, que agora até o sistema de banco de dados espacial, quiçá o SIG não dá conta, né? Mas lá, o sistema de banco de dados espacial já está espanando já. Aí o pessoal vem com outras coisas que não tem a ver com software, não tem a ver com hardware, tem a ver com arquitetura. Aí vocês já ouviram falar, eu vou até falar aqui, né? Já ouviram falar de sistemas de indexação espacial? Não é indexação espacial, são sistemas de indexação espacial. É uma outra abordagem que o cara utiliza justamente para conseguir, e junto com a parte de Big Data, para você conseguir puxar essas informações, né? Responder de forma rápida, né? Vamos dizer assim. O que os cientistas de dados espaciais precisam hoje de escalabilidade, interoperabilidade, sem custos indiretos desnecessários, as soluções de ciência de dados espaciais nativas da nuvem são a resposta. Eles não apenas permitem que os cientistas de dados espaciais realizem análises espaciais com maior velocidade e facilidade, mas como 94% das empresas hoje usam serviços em nuvem de alguma forma. Eles fornecem um nível mais alto de conectividade a outras partes da estratégia multinuvem de uma empresa. E visto que 67% da infraestrutura empresarial em geral agora é baseada na nuvem, só faz sentido que a ciência de dados espaciais nativa da nuvem seja o caminho do futuro. Então, esse é o estado da arte da ciência de dados espaciais, de acordo com o relatório da Carto 2023. E agora eu vou dar as minhas impressões sobre isso. O mercado está confuso. Ele não sabe a diferença do que é o cientista de dados, do analista de dados, do engenheiro de dados, arquiteto de dados ou do administrador de dados. Como eu falei, você entra lá no site do LinkedIn, você vai procurar lá as ofertas de emprego que tem para contratar cientista de dados, e isso daqui tá se mistura muito com isso, tá? Né? Então, às vezes, pode estar sua oportunidade aí. Nossa, eu gostaria tanto, né? É uma brecha que está aí. Ah, mas, pô, eu tenho que saber aquela análise de dados bizonha, cabulosa, né? Muito específica. Opa, às vezes não. Às vezes, engenheiro de dados, arquiteto de dados, administrador de dados, pode ser. Só você conversar com o cara. Você vai lá no seu currículo, conversa e fala, cara, eu sei organizar dados, sabe trabalhar com dados. Então, grande parte de ser contratado, porque 80% do tempo que o pessoal gasta dentro da empresa é organizando os dados, é fazendo estruturação, é fazendo a consistência e tudo. Então, se você vai lá e você, pô, mas eu não sou aquele cientista de dados. Não, não. Vai com fé, se você, né, se você sabe trabalhar com dados, com organização de dados e tudo, você, na sua conversa, você vai lá, o cara vai ficar inclinado a te contratar, porque 80% do trabalho que faz é essa parte de estruturação e organização de dados. E olha só que interessante. Ó, Google Analytics, Python em vermelho, SQL. Olha lá atrás, lá em 2000, acho que 2006, isso daqui. Não, 2004, tá aqui, 2004. Olha lá, né? Python não existia, né? Aí só SQL que mandava, só SQL. Aí o Python foi crescendo, 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 passou o SQL e foi embora, né? Agora olha só que interessante, ó, o SQL veio, caiu, opa, deu um picozinho aqui. Interessante, eu queria saber o que aconteceu aqui, ó, por causa das análises. Eu pensei que fosse pandemia, mas não é, isso aqui foi depois, isso aqui é 2021, eu acho. Teve esse pico aqui de procura pelo Python e pela SQL também. Mas, olha só, deu um pico assim, vem se estabilizando. Enfim. Será aquela história que fala assim, se eu tivesse uma ação, você comprar na baixa ou você comprar na alta, né? Às vezes pode ser o momento, às vezes não. Falo, é o momento de investir em SQL. Ele está em baixa aqui e eu vou mostrar por que ele, bem provável que ele vai em alta. O mercado está confuso. SQL não é mais sinônimo de banco de dados. Quando a gente fala SQL, SQL, legal, né? Vou lá no meu banco, vou trabalhar, vou fazer a inserção dos dados, fazer normalização das tabelas, fazer estruturação dos dados, né? SQL é isso, mas não é mais sinônimo só de banco de dados. Né? SQL está se tornando a interface universal da análise de dados. Com diversas ferramentas que você tem, o SQL vai fazer isso daí. Por quê? Vamos lá. Muitas coisas que você tem que fazer para você analisar seus dados, para você fazer a consistência dos seus dados e tudo, você poderia fazer no SQL. Mas as pessoas fazem no Python. Por quê? Porque a Python é legal, a pessoa sabe trabalhar com Python e é isso aí. Você está feliz com a sua ferramenta, quer usar Python para fazer tudo isso, continue fazendo, né?
Mas se você um dia decidir fazer isso em SQL, vai ser muito mais fácil a sua vida, porque o SQL, a linguagem SQL, ela tem mais de 40 anos, ela trabalha com essa forma de dados estruturado em tabela. Estamos falando de SQL, SQL, yes, SQL, não estou falando do NoSQL, não, estou falando de SQL. Então, já está consolidado no mercado há muito tempo. E é muito mais fácil, é muito mais elegante, do meu ponto de vista, trabalhar com tudo isso usando a linguagem SQL do que você está usando Python. Tá. Mas, né? Mas é isso. Mas o SQL está se tornando o quê? A interface universal da análise de dados. Aí, se você for ver aqui, tem The Rise of Spatial SQL. A próxima aula que eu vou dar vai ser sobre, né? Aqui para vocês vai ser a ascensão do SQL espacial. E aqui nós temos a nossa pipeline de dados. Ah, professor, o que é pipeline de dados? Pipeline de dados é isso daqui, é todo o processo, desde a hora que você for inserir o seu dado até a parte que você vai visualizar, analisar, enfim, visualizar seus dados que você tem. E ele está falando aqui que o SQL está vindo com toda a força, né, com essas ferramentas que tem na Data Warehouse, na nuvem, para trabalhar com grande volume de dados, que só é possível na nuvem. Databricks, Snowflake, Google BigQuery. Isso daqui é para fazer análise de dados. Linguagem SQL é coisinha linda de Deus. Se você não trabalhou com SQL, recomendo fortemente SQL, coisa linda de Deus. SQL espacial é mais coisinha linda ainda. É coisa beautiful, né? É maravilhoso, né? E soluções super elegantes com SQL, SQL espacial, é inacreditável. E essas ferramentas já sacaram que o SQL é coisinha linda de Deus e por isso cada vez mais as ferramentas estão indo nesse sentido de utilizar SQL, não para montar o seu banco de dados, inserção, não, para analytics, para fazer análise de dados. E o suporte para a parte espacial está crescendo rápido. Então, lá atrás, com Oracle, Oracle Spatial, SQL Server, lá em 2001, nós estamos em 2023, mas ao longo do tempo, né, todas essas ferramentas aqui começaram a incorporar essas funcionalidades do SQL espacial. PostGIS. Quem não sabe o PostGIS é um sistema de banco de dados, o PostGIS é a parte espacial do PostgRI, né? Você tem 200, aqui está quanto? 2021, você tinha aí, nessa época, 291 funcionalidades que você tem do PostGIS, né? Para você fazer seu Spatial Data Enrichment, para você organizar seus dados, você, enfim, fazer suas análises, né? E as outras ferramentas aqui com bem menor o número de funcionalidades. Mas você vê que elas estão investindo nisso daí. E fora que você tem o quê? Você tem a padronização da OGC, da ISO e tudo, e que deixa a coisa um pouco mais fácil. Fácil por quê? Porque se você aprender a trabalhar com PostGIS, fica fácil você trabalhar em qualquer outra ferramenta, porque normalmente eles estão usando a padronização SQL espacial. Então, se você vai investir em PostgRI e PostGIS, você vai ter algumas especificidades com as outras ferramentas, mas, cara, está lá e vai resolver o seu problema. E qual é o futuro da ciência de dados espaciais? Aí vamos separar as coisas, tá bom? Processamento digital de imagem, formato raster, dado espacial, não é formato vetor, é Python e cubo de dados. E acabou, tá? Nem se discute isso, tá bom? Não é na SQL que você vai fazer isso. Mas, professor, o PostgRI, o PostGIS, você pode inserir a informação lá no raster, isso é uma briga gigantesca que tem de pegar o dado raster e inserir lá dentro. Eu faço isso, mas por quê? Para trabalhar com o mundo híbrido, que é o mundo contínuo e o mundo discreto. O mundo discreto a partir da parte vetorial e o mundo contínuo a partir do raster, né? Então, ele é maravilhoso, ele é muito bom, porque, por exemplo, se você tem algumas áreas, alguns polígonos, você quer extrair uma informação, seja o valor máximo, seja o valor mínimo, seja a média, mediana, não interessa, se você quer extrair as informações do seu formato raster, tá? Você consegue trabalhar isso tranquilamente aí no PostgRI, PostGIS, a coisinha linda de Deus, e te responde as coisas, tudo que você precisa, no modelo híbrido. Agora, você vai trabalhar com alguns modelos, processamento digital de imagem pesado, multitemporal, para detecção de massa d'água, detecção de floresta, uso do solo, detecção de incêndio, desflorestamento. Raster é Python e Open Data aqui. Tá bom? É cubo de dados e Python. Então, futuro da ciência de dados espacial. Se você, vou mostrar aqui para vocês agora a pipeline de dados, né? Vamos fazer assim, desde o começo até o fim, quando você faz essa análise. Ingestão de dados espaciais, SQL. Preparação dos dados espaciais, SQL. Transformação dos dados espaciais, SQL. Enriquecimento dos dados espaciais, SQL.
Análise dos dados. Opa, agora vamos para a análise dos dados. Vamos lá, vamos lá. Parte descritiva. O que aconteceu? SQL. Diagnóstica. O que causou? Opa! O pessoal do SQL, que desenvolve as ferramentas SQL, dormiram de touca, deixaram a parte de análise para trás. Então, por exemplo, você vai lá no Postgre, você tem lá a função que é uma regressão simples. E só. Não investiu nativamente a ferramenta para ir para aquelas análises mais barra pesadas que o pessoal faz mais da ciência de dados. Tá? Mas, opa, olha que legal. Vou falar pelo Postgre. Pelo PostGIS, você tem uma coisa chamada PL Python. O que é? Você, dentro do seu ambiente de banco de dados, no seu Postgre, no seu PostGIS, você faz a instalação do PL Python e olha que coisa bonita, olha que coisa legal. Você pode, dentro do seu banco de dados, você pode rodar as bibliotecas top, né? As super bibliotecas de análise de dados espacial, de análise de dados que vai estar lá, né? Aí você vai identificar, vai colocar ali onde é que vai estar a sua biblioteca de Python, por exemplo, para você fazer suas análises, mas você não precisa. Como é que você faz hoje? Você vai lá no Python, você vai ler o banco de dados, você vai extrair, ler a tabela, você vai extrair no formato texto, vai rodar seu processamento, aí depois você vai pegar esse resultado e vai voltar para o banco de dados e gravar. Quando você utiliza o PL Python, você já faz isso nativamente, você lá de dentro. Você já vai rodar a sua biblioteca, ele já vai ler o seu dado da sua tabela, já vai processar essa informação e já vai gravar o resultado sem ter que ficar indo para lá e para cá, tá? Então, é o melhor dos mundos. É SQL e Python nesse sentido. Então, análise de dados descritiva, SQL vai te ajudar bastante. Diagnóstica, PL Python. Preditiva, PL Python. Descritiva, PL Python. Tá? Visualização dos dados, né? Gráficos, PL Python, né? Que você vai usar as bibliotecas que tem de Python para você fazer visualização dos seus gráficos e tudo. E mapas, se você quiser visualizar, em QGIS aí vai de bom tamanho, ou então você pode pegar uma outra ferramenta de web mapa aí para você conseguir visualizar seus dados. Eu gosto de evitar a fadiga, então eu lá no próprio banco, eu já vou logo no QGIS, já acesso o banco, já visualizo lá, que é muito mais rápido do que o povo fica desesperado. Não, vamos dificultar? Vamos. Vamos fazer uma programação aqui em Python e JavaScript para eu conseguir visualizar o dado. Quero visualizar um mapa, eu vou desenvolver um web mapa em JavaScript ou Python, diabo que for, porque eu quero só visualizar um mapa, né? Mas por quê? Porque às vezes essa pessoa não sabe que existe uma coisa chamada sistema de informação geográfica. Futuro da ciência de dados espacial. Sistema de indexação espacial. Não é indexação espacial, é um sistema de indexação espacial. GeoHash, S2 do Google e, coisinha linda de Deus, H3Rex, que foi desenvolvido pelo pessoal da Uber. Tiveram muito problema com Postgre e PostGIS para saber aonde que está o seu carro mais próximo. Se bem que hoje em dia está difícil, né? Hoje em dia, se você vai... Cara, eles descobriram uma forma de burlar o sistema, sei lá. Se você quer ir para algum local que vai ter 1,5 quilômetro, 2 quilômetros, impossível. Não sei se vocês. Comenta aí se você tem esse mesmo problema que eu, mas basicamente é impossível conseguir pegar um Uber, né? Se você vai fazer vai se deslocar num espaço pequeno, né? Mas vamos lá. Coisinha linda de Deus. É um sistema de indexação espacial. Isso daqui, cara, é coisa linda de Deus. É muito rápido. É bizonhamente rápido. Se comparado, ó, eu adoro o sistema de banco de dados espacial, adoro geometria, adoro tudo isso, mas esse cara veio aqui para facilitar um pouco a vida, que ele já deixa esse dado meio que pré-processado, você tem um multinível, né, vamos dizer assim, e o tempo de processamento que ele pode retornar para você, que aí você não vai precisar fazer o processamento da geometria, é um processamento em banco, né, do caractere, e você vai ter uma otimização aí de 98, 99%. Então, se levava 100 segundos, vai levar 1, 2 segundos para fazer isso daí. Então, você tem que misturar as coisas, né? Ah, só vou botar aqui meu hardware, vou botar aqui só meu software. Não é só assim que a coisa funciona. Isso que eu falei, indexação espacial é diferente de sistema de indexação espacial. Qual é a minha dica que eu dou hoje para você? Invista em SQL. Invista em SQL. Invista em SQL espacial. Pessoal, muitíssimo obrigado por você estar aqui hoje.